nós estamos nas nossas exposição aos Gálatas. Hoje vamos olhar o capítulo 2, a partir do versículo 11. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11. Amém? Diz o texto sagrado: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo o da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, os judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar? Deus Santo, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E ela, ó Deus, uma vez lida e interpretada da maneira como ela está diante de nós, é a Tua voz falando aos nossos corações. É o que rogamos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor fale conosco. Ó Deus, tenha misericórdia de todos nós diante da Tua presença. Rogamos a Ti, não por nós, apesar de nós, mas rogamos a Ti pelo Seu favor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Fale com a gente, Senhor. Que a Tua palavra revelada seja aplicada em nossos corações pela iluminação do Teu Espírito, a fim de que o Seu nome seja glorificado, Seu reino avance, e sejamos conformados à imagem de Seu Filho. É o que nós choramos, Jesus. O nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos nessas exposições na carta ao apóstolo Paulo às igrejas da Galácia, e nós vimos no capítulo 1 e também na introdução da carta o propósito e
e o motivo do apóstolo ter escrito essa carta aos cristãos da Galácia. Nós vimos qual era o intuito, qual era o propósito do apóstolo escrever essa carta às igrejas da Galácia. E nós vimos que o propósito do apóstolo é que os irmãos não caiam na falácia e na doutrina dos falsos mestres que se infiltraram nas igrejas da Galácia. Nós vimos que os judaizantes se infiltraram na igreja e com isso eles estão persuadindo os crentes gentios das igrejas da Galácia de que eles não estão salvos, de que eles precisavam cumprir a lei para estarem salvos em Cristo Jesus. Por exemplo, precisavam guardar o sábado, os homens precisavam circuncidar, e todos os ritos que a lei judaica tinha a passar a eles, esses judaizantes estão infiltrados na igreja e persuadindo os cristãos com essas heresias e esses falsos ensinamentos. E muitos das igrejas da Galácia já estavam abraçando essas doutrinas dos falsos mestres. Já estavam abraçando essas doutrinas e Paulo chega a dizer que eles estavam caindo da graça. Eles estavam negando a cruz de Cristo e tentando se salvar por conta própria. Esse é o tema central de Paulo aos Gálatas, a justificação pela fé. A doutrina de que o homem é salvo somente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, que não é baseado nas obras da lei. E aí no capítulo 1 ele defende o seu apostolado, porque além dos falsos mestres dizer que o evangelho que Paulo pregava era uma farsa, eles diziam que também que Paulo não era apóstolo de Cristo e que ele não tinha autoridade apostólica. E aí Paulo defende o seu apostolado, defende o evangelho, falou aos cristãos da Galácia que ele esteve na igreja mãe, ele esteve em Jerusalém com os demais apóstolos, e de lá Paulo disse que mesmo estando com eles, Paulo já tinha aprendido tudo do Senhor. O Senhor Jesus, o próprio Cristo, já tinha ensinado o evangelho para Paulo, e os apóstolos compreenderam que Paulo pregava o evangelho, que ele foi também autorizado pela igreja a continuar proclamando o evangelho da graça que ele pregava. E esse bloco do capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo vai continuar falando sobre este tema a respeito da justificação pela fé, que é o tema central da carta aos Gálatas. E ele vai dar alguns exemplos no início desse bloco, a ponto de que a igreja não deveria cair no mesmo erro, a ponto de que a igreja não deveria tropeçar com o mesmo tropeço da experiência que ele relata aqui. Dos versículos de 11 a 13, Paulo vai falar de uma atitude pecaminosa, perigosa contra o evangelho da graça. Dos versículos de 11 a 13, ele dá um exemplo, até mesmo de uma liderança no meio da igreja, que agiu de maneira perniciosa, pecaminosa, contra o evangelho da graça. E ele inicia o versículo 11 dizendo: quando, porém, Cefas aqui é o apóstolo Pedro, Cefas aqui é Pedro, veio a Antioquia. Então Paulo vai dizer aos cristãos da Galácia uma experiência que ele teve lá em Antioquia com o apóstolo Pedro. Ele diz que o apóstolo Pedro, quando chegou em Antioquia, e Antioquia nesse período era o quartel-general da igreja. Antioquia nesse período era a base missionária do apóstolo Paulo. Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano e o lugar onde, primeiramente, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos.
Nós passamos isso aqui no período do estudo, no livro de Atos. Foi lá de Antioquia que os seguidores de Cristo passaram a ser chamados de cristãos, um povo que parece com Cristo. Começaram a nomear os crentes de cristãos, aqueles que são parecidos com Cristo, e possivelmente era de maneira pejorativa. Vai os cristãos, aqueles que se parecem com o Cristo, com aquele que morreu, com aquele que matamos, são os cristãos, andam como ele, fala como ele, e isso para a igreja era um privilégio. Eles foram chamados de cristãos. Nesta cidade, o evangelho prosperou, e a partir da Antioquia, ele alcançou o mundo. Foi a base missionária do apóstolo Paulo, Antioquia. Foi dali que o evangelho se expandiu para o mundo. E nessa grande metrópole do mundo antigo, florescia uma igreja. A igreja crescia em Antioquia. E essa igreja era uma igreja multirracial, multicultural. E isso era uma prova das mais verdades de que o evangelho une os homens. O evangelho destrói e derruba qualquer muro de inimizade. O evangelho une os homens. Uma igreja multirracial, multicultural, mas estavam unidos no Cristo. E aí Paulo fala da experiência de que quando Pedro chegou nessa igreja, Pedro sentou e comia com os gentios. Versículo 12, ele diz que Pedro sentava à mesa com os cristãos gentios e comia com eles. E o que isso é interessante? Porque na cultura judaica, judeu, de maneira nenhuma, poderia sentar à mesa com um gentio. Mesa falava de uma íntima e profunda comunhão. Um relacionamento de comunhão profundo. E estar à mesa, um judeu com um gentio, logo era um judeu estar se aliançando, ou tendo um relacionamento íntimo de comunhão com alguém que é fora da aliança. Ele estaria se tornando impuro em sentar na mesa com um gentio, e Pedro está ali, na mesa, comendo, se alimentando com os cristãos de Antioquia, gentios. Por quê? Porque este apóstolo Pedro já entendeu, Deus já ensinou a ele a respeito da graça abrangente. O Pedro, que tinha muitos problemas culturais, raciais, este Pedro, o Senhor já vem ensinando ele de que a graça alcança todos os homens. O Senhor já vem ensinando este apóstolo que a graça é abrangente, não é exclusiva a judeus. Essa graça alcança gentios. Pedro tinha plena convicção de que os gentios convertidos faziam parte da igreja de Cristo. Ele aprendeu a universalidade do evangelho com o próprio Jesus. Jesus atendeu um centurião romano. Jesus sentava na mesa com cobrador de impostos, publicanos. Jesus atendeu uma mulher cananeia. Jesus entrou e ficou mais de um dia dentro da cidade de Samaria e pregando o evangelho lá. O próprio Pedro já vinha aprendendo a respeito de que o evangelho, ele é abrangente. Depois do dia de Pentecostes, ele mesmo abriu a porta do evangelho aos gentios, indo à casa do centurião chamado Cornélio. Nós vimos isso também aqui no período do estudo. Olha que importante é participar do estudo, irmãos. Nós passamos por isso no estudo, vimos a visão que Pedro teve, o animal impuro, o lençol. Nós passamos por esse período no estudo, onde Pedro foi na casa de um chefe de soldados romanos e pregou o evangelho lá. O próprio anjo do Senhor falou para Pedro ir lá. Este centurião foi convertido, o Espírito Santo caiu na casa dos gentios, assim como caiu no Pentecostes nos judeus, caiu nos gentios também, batizou
Cornélio às águas, ele foi introduzido à igreja. Pedro estava na casa de um centurião romano. O maior arco rival do povo judeu era os romanos, e Pedro estava na casa de um chefe dos soldados romanos, e ele foi convertido, Cornélio. Então o Senhor já vinha ensinando Pedro que a graça alcança todos os homens. A ponto de Pedro chegar na igreja mãe e os judeus pararem o apóstolo Pedro e dizer: Pedro, como assim você estava na casa de um gentil? Como assim você estava na casa de um oficial romano? Como assim você comeu na mesa com ele? Como assim? E Pedro testemunhou tudo que Deus fez lá. Assim como nós recebemos o Espírito no dia de Pentecostes, o Espírito também foi derramado lá na casa dele. Ele caminha no temor do Senhor, ele foi batizado, ele crê em Cristo Jesus, ele foi salvo, e a igreja aprovou, testemunhou, Pedro testificando de que o Evangelho era abrangente. Então, ao chegar a Antioquia, Pedro uniu-se aos cristãos gentios, comendo com eles, tendo comunhão com eles. Pedro vê eles como irmãos em Cristo. Ele compreende a universalidade do Evangelho, a graça abrangente. Pedro está na mesa com eles. Mas de repente, quando os judeus chegaram na igreja de Antioquia, os cristãos judeus, ou supostos cristãos, porque a gente vai ver que Paulo chama eles de falsos irmãos, os judaizantes, que queriam colocar um plus na graça, um extra, não é só a graça, é a graça mais a lei. Quando esses judeus chegam, Pedro sai da mesa dos gentios, Pedro se afasta dos gentios, versículo 12, a parte B. Porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Os da circuncisão são aqueles que diziam que os crentes gentios deveriam circuncidar. Vocês não são aceitos por Deus sem a circuncisão na carne. Eles eram chamados de os da circuncisão, perturbando a igreja gentílica. E quando esses chegavam, Pedro temia, olha isso, observa isso. Pedro temia o que os da circuncisão achariam a respeito dele, sentado na mesa com os gentios. Versículo 12, parte B. Comia com os gentios, quando porém chegaram os judeus, os da circuncisão, afastou-se por fim. Por quê? Veio apartar-se temendo. O que eles vão pensar? O que esses judeus ortodoxos vão pensar a meu respeito? O que eles vão achar sobre mim? Eu vou me afastar desse povo, eu vou me afastar dessa gente, eu vou sair do meio dessa gente, porque Pedro está pensando no que eles vão pensar a respeito dele, ou seja, Pedro só está pensando nele. A teologia de Pedro continuava intacta, ele sabia que aqueles gentios eram salvos, crendo que os gentios faziam parte da igreja, mas a sua atitude estava em total desacordo com a sua crença, com a sua teologia. O comportamento e a atitude dele destoava da maneira que ele cria. Havia uma mudança entre sua doutrina e sua conduta. Ele cria que os gentios eram salvos em Cristo, mas o seu comportamento não é desta maneira. A sua atitude e a sua conduta não é dessa maneira. Entre sua fé e sua prática havia um paradoxo. Pedro cavou um abismo entre sua convicção e sua ação. Ele crê, mas ele se comporta de uma outra maneira. Ele acredita, mas a atitude dele é outra. Pedro está temendo. Ele não quer desagradar o grupo dos judeus radicais, que Paulo chama de falsos irmãos. E com isso, Pedro está ferindo a comunhão fraternal e afastando-se dos crentes gentios. Por causa dos falsos irmãos, Pedro virou as costas para os verdadeiros irmãos. O que Pedro está fazendo aqui,
o motivo dele se afastar é essa expressão final aqui, temendo os da circuncisão. Vamos lá, Pedro está temendo, ele está pensando que os da circuncisão, o que eles vão achar a respeito dele. Então o que está acontecendo? Pedro não está pensando na igreja gentílica, número 1. Segundo, Pedro não está pensando no evangelho, número 2. Terceiro, Pedro não está pensando no avanço do reino de Deus, número 3. Pedro está pensando só em si mesmo. Pedro está pensando só em si mesmo. O que eles vão achar ao meu respeito? Pedro está tendo um comportamento e uma atitude egoísta. Ele crê, mas o comportamento é outro. Ele acredita, mas a atitude é outra. Pedro está pensando só em si mesmo, não na igreja, não no evangelho, não em Cristo, não no avanço do reino de Deus. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia da minha, da sua, da nossa vida, de não pensarmos só em nós mesmos. De maneira nenhuma Pedro pensou na igreja gentílica, Pedro pensou na igreja do Senhor, Pedro pensou no avanço, Pedro não pensou que poderia ferir os irmãos, Pedro estava somente pensando nele. E vez ou outra, muitos irmãos estão pensando só em si, no seu umbigo, na sua vida. O que vão achar ao meu respeito, o que vão pensar de mim. Deixa eu cuidar de mim, deixa eu olhar para mim, deixa eu viver para mim. Ainda que isso fira a igreja, ainda que isso machuque irmãos, ainda que isso atrapalhe o avanço do reino de Deus, eu preciso de mim. Temendo os da circuncisão, ele está olhando para ele. Todas as vezes que nós só olhamos para nós mesmos e não olhamos para o avanço do reino de Deus, nós estamos pecando como Pedro. Todas as vezes que nós nos comportamos com uma atitude diferente daquilo que cremos, nós estamos pecando como Pedro. Pedro está ferindo os gentios. Pedro está se afastando dos gentios, temendo os da circuncisão que vão pensar sobre si, pensando só nele. Há uma obra do Evangelho de Deus avançando no mundo. Há uma causa muito maior que está acontecendo no mundo. Há uma causa desde antes da fundação do mundo, que é o plano de Deus em salvar os homens. Ele te inseriu nesse plano, Ele te vocacionou para esse plano, Ele te chamou para esse plano. Você é um privilegiado, agraciado, favorecido, e você não pode viver para si mesmo. O comportamento de uma liderança, a gente está falando do apóstolo Pedro. A gente não está falando de um neófito. Você não está falando de um novo na fé, de um novo convertido. A gente está falando de alguém que andou com Jesus. Mas em algum momento no seu ministério ele olhou e disse: o que os judeus radicais vão pensar de mim? Deixa eu me afastar dessa gente. Deixa eu me afastar desse povo. Deixa eu pensar em mim mesmo. Deixa eu cuidar de mim mesmo. Deixa eu viver para mim mesmo. E a igreja sendo ferida, e a igreja sendo machucada. Pedro toma essa atitude, e para piorar, a atitude de Pedro influenciou muitos outros judeus a fazerem a mesma coisa. Inclusive, um grande obreiro no reino de Deus fez a mesma coisa por influência de Pedro. Versículo 13. E também os demais judeus dissimularam. Há uma outra tradução que diz, de maneira hipócrita. Dissimularam com ele Pedro, a ponto de o próprio obreiro Barnabé, que andava com Paulo, o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. A atitude de Pedro em pensar em si mesmo e se afastar dos gentios, acabou tendo um mau exemplo e fez com que os demais judeus fizessem isso, inclusive um obreiro, começaram a se afastar dos gentios. Você pensa,
que o seu mau comportamento, que a sua atitude em pensar só em si mesmo, pode estar influenciando outros? Fulano não vai, eu não vou. Fulano não faz, eu não faço. Ciclano não está, eu não estou. Ciclano não entra, eu não entro. Ciclano não faz, eu não faço. Você entende que pensar em si mesmo pode levar outros a terem o mesmo comportamento? Pode levar a sua casa a ter o mesmo comportamento, sua família a ter o mesmo comportamento, seus filhos ter o mesmo comportamento, outros ao seu redor, amigos, ter o mesmo comportamento. Pedro teve um comportamento e os demais tiveram o mesmo de Pedro. O Senhor nos chama ao arrependimento esta manhã, irmãos. E diante deste pecado, deste obreiro, dos demais irmãos, de Barnabé, Paulo o repreende de maneira pública. Dos versículos 14 a 16, enquanto do 11 ao 13, um comportamento pecaminoso para o avanço do Evangelho, do 14 ao 16, uma atitude necessária para o Evangelho continuar. Versículo 14, Paulo repreende Pedro na presença de todos. Quando, porém, Paulo dizendo, e lembrando, não tire em mente, Paulo está falando isso para os cristãos da Galácia, as igrejas da Galácia, ele está contando essa experiência, a fim de que os cristãos da Galácia não se volte para os judaizantes, não caia no mesmo pecado de Pedro. Quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, Pedro, Barnabé, os demais judeus, não estavam se comportando de acordo com a verdade do Evangelho. Pensar em mim mesmo é não pensar no Evangelho. Pensar em mim mesmo de maneira hipócrita, crendo, mas não agindo da maneira que eu creio, é não agir de acordo com a verdade do Evangelho. Paulo diz que eles procediam de uma maneira que não era de acordo com a verdade do Evangelho, e ele disse a Pedro, a Cefas, na presença de todos, porque o pecado de Pedro está sendo público, e pecado em público tem que ser tratado em público, pecado oculto deve ser tratado em oculto, pecado público deve ser tratado em público. Paulo disse na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil, por que como gentil? Porque ele está comendo na mesa com gentios. Você não estava aqui, Pedro, comendo com eles? Você não estava aqui dizendo como que foi sua experiência em andar com Jesus? Você não estava aqui contando que você andou sobre as águas, você viu ele ressurreto? Você não estava aqui contando as experiências? Você não estava com os judeus? Você não estava se comportando como um gentil também? Por que agora obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque a sua atitude agora é se afastar e olhar eles de canto, achando que eles devem se comportar como judeus e viverem todas as práticas da lei. Porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Pedro, você está agindo de maneira hipócrita. O Evangelho está acima do homem, e não o homem acima do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ainda que seja Pedro, o Evangelho é maior que uma liderança. O Evangelho é maior do que qualquer personalidade. Pedro era um apóstolo de Jesus, designado como tal antes de Paulo. Era também uma das colunas da igreja a quem Deus confiara o Evangelho da circuncisão. Paulo não negou isso. Paulo não está diminuindo ele. Paulo não está o rebaixando. Paulo entende que ele é escolhido, chamado por Deus. Mas nem por isso deixou de repreender Pedro. Nem por isso deixou de advertir publicamente. Nem por isso Paulo deixou de repreendê-lo. Comunhão não ausenta de repreensão.
Ter comunhão não isenta de repreensão, pelo contrário, se tem comunhão, é aí que tem que ter repreensão. O que está em pauta aqui não é uma discussão de poder, nem um festival de vaidade, mas é a defesa do evangelho da graça. Paulo viu que a igreja de Antioquia estava sendo ferida pela atitude deles. O evangelho não estava avançando pela atitude deles, isso estava abrindo um buraco e uma divisão na igreja de Antioquia. E Paulo entende que o evangelho é maior do que Pedro, o evangelho é maior do que anjos, a ponto dele dizer: se outro pregar o evangelho, até anjo seja maldito, até eu mesmo. Paulo entende que o que Deus está fazendo na história é muito maior do que qualquer personalidade humana. Então, se a doutrina do evangelho está sendo atacada, não devemos ter medo de repreender, ainda que seja Pedro. Quantas vezes eu já ouvi o pastor Wesley de púlpito falar: irmão, se não for o evangelho saindo do púlpito, pode levantar e ir embora. Ainda que seja Pedro. Paulo repreende. Pedro e Barnabé, que havia caído na armadilha dos judaizantes, estão agindo de forma hipócrita, irmãos. Acolheram a repreensão depois disso e voltaram à sensatez. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a valorizar o evangelho da graça e o avanço do reino de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, a ver que o que Deus está fazendo no mundo e na história é muito maior do que qualquer coisa. Pedro depois se arrepende, ele recebe essa repreensão, se arrepende, e a atitude dele é outra, porque convertidos se arrependem, salvos se arrependem, salvos muda a rota, salvos muda o caminho. Se o caminho estava errado, ele volta para o caminho, eles voltam para a direção das escrituras, do evangelho, do Senhor, o coração se volta para Deus. Salvo não é livre de pecar, mas quando peca se arrepende. Atos 15, 9, uma mostra do arrependimento de Pedro, quando ele está lá no concílio, ele diz: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Pedro está dizendo que não houve distinção entre judeus e gentios. Não houve distinção em Deus salvar judeus e gentios. Ele purifica o coração pela fé e não pelas obras. Pedro se arrependeu. O que isso fica muito claro para nós nesse primeiro bloco é que doutrina e prática andam juntas. A minha prática está de acordo com aquilo que eu creio. Elas andam de mão dadas. Pedro acreditava que Deus salvava gentios, mas a atitude dele não estava sendo assim. E aí você pode pensar em inúmeras coisas que você crê, mas sua atitude não é como você crê. Eu também. A gente pode analisar e refletir quantas coisas a gente crê, mas a gente não age como crê. Então a gente precisa manter a teologia e a vida, a doutrina e a prática, a ortodoxia e a piedade numa aliança que não se quebra. Viver como eu creio. Andar da maneira que eu creio. Paulo repreende. Versículo 15 ele diz: nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Ele está dizendo, nós somos judeus por natureza. E como vocês dizem, não somos pecadores como os gentios, né? 17, sabendo, contudo, que o homem, esse homem aqui, tanto judeus quanto gentios, não é justificado por obras da lei. O homem não é justificado
por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo está dizendo às igrejas da Galácia: eu tive uma experiência de repreender aquele apóstolo que é o pregador dos circuncidados, dos judeus. Ele tomou uma atitude errônea, pecaminosa, e outros com ele tomaram também. Não caiam nesse engano dos judaizantes, porque o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela graça mediante a fé. Nós não somos aceitos por Deus pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Nunca ninguém foi justificado pelas obras da lei. A lei revela o pecado em vez de tirá-lo. A lei é como uma radiografia, mostra o tumor, mas não é o bisturi que remove. A lei é como uma lanterna, mostra o obstáculo do caminho, mas não remove. O propósito da lei não é nos salvar, o propósito da lei é nos mostrar que nós não conseguimos nos salvar, e ela pega como pelo braço e nos leva ao Salvador, Cristo Jesus. Creia nele. Então o que Paulo está dizendo é: não caia na falácia e na heresia dos judaizantes. Continue crendo no Cristo. Continue crendo no sangue. Continue crendo naquela cruz do meio. Aquele homem era o Filho de Deus. Continue que o sangue que escorria naquele madeiro era para a purificação dos seus pecados. Não é a circuncisão, não é a guarda do sábado, não é o cumprimento da lei, é a graça apesar da lei. A graça. Tanto judeus como gentios são salvos da mesma maneira, não pelas obras da lei, pela graça. Ambos foram justificados pela fé, não pelas obras. Se a justificação de Deus fossem pelas obras, o homem teria mérito e a glória seria do homem. Se é a minha oração que me salva, se é o quanto eu contribuo que me salva, se é o quanto moralmente eu me guardo que me salva, se é o que eu faço ou deixo de fazer que me salva, eu sou o meu Salvador. Cristo não é meu Salvador, a glória não é dele, a glória é minha, porque eu me esforcei para me salvar. Salvação não é pelas obras, é pela graça. Isso é motivo de júbilo, irmãos. Isso é motivo de júbilo, porque se fosse pelas obras, nenhum de nós seríamos salvos, porque todas as nossas obras, a Bíblia diz que é considerada como trapos de imundícia, mas apesar de nós, essa graça nos alcançou quando ainda éramos pecadores. Apesar de nós, esse amor nos envolveu quando a gente ainda estava na lama. Paulo diz em Romanos que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele não nos amou quando a gente estava com a porta fechada orando. Ele não nos amou quando a gente estava jejuando. Ele não nos amou quando a gente estava pregando. Quando ainda éramos pecadores, perdidos, rebeldes, na lama. Ele disse: eu te amo apesar de você e vou te trazer para mim. Nos amou quando ainda éramos pecadores. Não somos justificados por aquilo que fazemos para Deus. O que você faz para Deus não é o fim para Deus te aceitar, para te justificar, para te salvar. Até mesmo no nosso contexto, onde a gente, com a graça de Deus, consegue comunicar o Evangelho diariamente, no nosso contexto de igreja, até no nosso contexto é possível viver uma vida cristã, pensando que somos salvos por aquilo que fazemos, ou por aquilo que deixamos de fazer. Não é aquilo que eu faço para Deus que me torna justo ou me justifica, mas é por aquilo que Deus fez por mim. Nem éramos nascidos, nem boas obras ainda havíamos praticados.
E ele disse: eu os amei, a ponto de enviar meu filho para te salvar. Apesar de nós, Cristo nos justificou não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele fez. Paulo está dizendo: Gálatas, não é a circuncisão que vai torná-los justos, ou justificados, aceitos. Não é o cumprimento da lei. Não é a água em cima da TV. Não é a vela acesa. Não é a escadaria que se sobe. Não é o quanto de Salmo 91. Não é como Lutero, que se chicoteava quando ouvia a palavra sobre justiça. É pela graça. É tão somente pela graça, mediante a fé. E há um detalhe: não somos salvos também porque há uma expressão assim, pela fé. Não, a fé é um meio, somos salvos pela graça mediante a fé. A fé é o meio, a graça é o fim. Somos salvos pela graça, mas é mediante a fé, não pelas obras da lei. Versículo 17. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que os falsos mestres acusavam a doutrina da justificação pela fé como um meio de promover pecado. Já que eu sou justificado pela fé, mediante a fé, sou salvo pela graça mediante a fé, então eu posso pecar. E aí Paulo diz: de maneira nenhuma, porque se assim for, Cristo é ministro do pecado? Cristo não é ministro do pecado, Cristo é ministro da salvação. De maneira nenhuma, a doutrina da justificação pela fé é uma desculpa para viver no pecado, até porque quem vive no pecado não foi justificado pela fé. E eu já vou falar disso, que a gente não pode sair de um lado e ir para outro, já que não é nada que eu faço que me salve, então não faço nada. O salvo não vive assim. O salvo não vive assim. Por fim, Paulo vai aplicar que essa justificação pela fé, não pelas obras, mas pela fé, é uma fonte de uma nova vida. E é aqui que está o ponto. O justificado pela fé não faz boas obras para ser salvo, mas faz boas obras porque salvo foi. E é disso que ele vai tratar dos versículos 19 ao 21 para a gente encerrar. Fomos salvos não pelas obras, mas para boas obras. Versículo 19, ele diz: porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Paulo está dizendo que a lei, ela foi destruída no sentido de não conseguir cumpri-la. E se eu voltar a tornar vida a lei para mim ser salvo, eu estou sendo um transgressor. Eu estou rejeitando o evangelho da graça. 19, eu li o 18, né? 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. A lei mata, mas Cristo dá vida. E o objetivo e o propósito da lei é nos matar mesmo. O objetivo e o propósito da lei é mostrar que a gente não consegue cumprir nem o decálogo, que são 10. O objetivo da lei é nos mostrar que a gente nem sabe de cor. E se alguém souber os 10, eu vou falar, cita os 318, que esse daí é só o resumo. A lei é isso. A lei é o espelho que mostra os defeitos e que nos mata, a fim da gente correr para a vida eterna, a fim da gente correr para o autor da vida.
Paulo disse que por Moisés veio a lei, mas por Cristo veio a graça e a verdade. Por Cristo veio a vida. Então a lei tem esse propósito de nos humilhar. A lei tem esse propósito de revelar que nós não somos os nossos próprios salvadores. A lei é como aiô. Paulo disse que é como se nos levasse a Cristo e dissesse: Cristo nos salva. Eu morri para a lei, não consigo cumprir ela, mas teve alguém que cumpriu ela no meu lugar. Você entende? Você entende que não houve nenhuma transgressão que saiu da sua boca, entende? Você entende que em tudo ele foi tentado, mas não pecou, você entende? Você entende que aquele cordeiro que foi pendurado no madeiro era sem mácula, sem mancha, sem ruga, o cordeiro perfeito de Deus, e a ira de Deus caiu sobre ele, absolveu, e agora ele imputou a justiça dele em você, você entende? Você entende que alguém olhou para a lei e disse: eu cumpro ela no seu lugar, eu cumpro a risca, eu cumpro todos os detalhes, eu cumpro todas as vírgulas, eu sou o cumprimento da lei. Ele cumpriu a lei no nosso lugar, para nós sermos justificados diante de Deus. É por isso que naquele grande dia, ele vai dizer: vinde, benditos. A palavra benditos é abençoados do meu Pai. Entrai no reino do seu Senhor, que está preparado antes da fundação do mundo. Vocês são abençoados pelo Pai. Vocês foram favorecidos, agraciados. Mas para aqueles que não foram favorecidos e agraciados é: afastai-vos de mim, malditos. Vocês não cumpriram a lei, e o Cristo que cumpriu no lugar do homem, vocês o rejeitaram, malditos. Morri para a lei, vivo para Deus, a ponto dele dizer: estou crucificado com Cristo. Quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz que ele levou todos os nossos pecados sobre si. Portanto, a morte de Cristo é a morte do nosso velho homem. É isso que Paulo está dizendo: estou crucificado com Cristo, é o meu velho homem morreu com ele lá. O meu velho homem foi pendurado com ele lá. Foi crucificado, ele levou o Alex caído na cruz com ele e matou esse velho homem. Ele levou a sua natureza pecaminosa caída com ele na cruz. Por isso Paulo diz: estou crucificado com Cristo. O nosso velho ser morreu com Cristo. Fomos retirados da presença e do controle do nosso ser não regenerado. Estamos em Cristo. Ele morreu em nosso lugar. Somos considerados mortos com Cristo. Mortos. Sua velha natureza morreu com ele lá. Foi pendurada com ele lá. Aquela não conseguia de maneira alguma cumprir a lei de Deus. Ele cumpriu no nosso lugar, matou o velho homem. Eu gosto de uma frase que diz: ou você está morto para o pecado, ou está morto em pecados. Ou você morreu para o pecado, ou está morto em pecados. Creia que você foi morto com Cristo, o seu velho homem, na cruz. Foi pendurado no madeiro. Versículo 20, logo, já que eu fui morto com ele, não sou eu quem vive, aquele eu já morreu. Aquele eu já foi pendurado. Aquele eu, Cristo já o matou no madeiro. Não sou eu quem vive, morreu lá. Mas Cristo agora vive em mim. Antes era a natureza pecaminosa, antes era aquela que vivia e que controlava a minha vida, dizia direita e não conseguia dizer não para a direita, porque eu era escravo daquela natureza. Mas Paulo disse: Cristo matou ela na cruz,
E agora não é mais o pecado, a natureza pecaminosa que vive em mim. Agora Cristo vive em mim por intermédio do seu Espírito. O velho homem tenta ressuscitar dizendo direita, mas o Cristo que está em mim diz não, esquerda. O velho homem diz faça, o Cristo que vive em mim diz não faça. O velho homem diz pega, o Cristo que vive em nós diz não pega. Cristo vive em mim. Isso consiste que Ele nos governa, que Ele nos dirige, que Ele nos guia. Isso fala que agora a minha vida não é de mim mesmo. Eu não estou mais no trono do meu coração. Cristo se assentou lá para conduzir as nossas vidas. Cristo vive em mim. John Piper disse: nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. Nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo. Cristo vive em mim. O comportamento de Pedro no texto foi um comportamento do Pedro caído que estava ressuscitando nele, pensando nele mesmo. Todas as vezes que nós pensamos em nós mesmos e não no Evangelho, Cristo não viveu em nós. Foi o Adão caído que viveu em nós. Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, na vida que eu estou vivendo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas, Cristo vive em nós. Como que eu sei que Cristo vive em nós? Pelas boas obras? Não, pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela confiança, pela certeza. Fé é aquilo que eu não vejo, mas eu espero, mas eu confio, mas eu tenho certeza, pela fé. E essa fé é dada até pelo próprio Deus. A fé salvífica, a fé salvadora. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. Ele me matou no madeiro. Não vivo mais para mim, vivo com Ele. Vivo pela fé, e tudo isso porque Ele me amou. Porque Ele me amou. E esse amor aqui fala de escolha, fala de relacionamento íntimo, fala de decisão. Ele me amou, Ele me escolheu. Eu fui agraciado, você foi favorecido, Ele me amou. Se essa graça não nos alcançasse, nós vivíamos ainda para nós mesmos, e estaríamos sendo levados à perdição eterna. A vida que eu vivo agora no Cristo é porque Ele me amou, e a prova do amor dEle, o motivo do amor dEle está aqui, e a si mesmo se entregou por mim. Ele não só me amou, mas Ele provou que me amou. Como? Morrendo na cruz. Ele não só falou que me amou, Ele provou que me amou. Como? Sendo afastado de Deus Pai e recebendo a ira de Deus que era minha. Cristo nos amou tanto a ponto de provar do inferno na cruz, para nós não provarmos do inferno. Cristo nos amou tanto a ponto de Deus Pai ser afastado dele, para nós estarmos eternamente na presença de Deus Pai. Me amou e se entregou, se deu. Ele deu a vida dele. Ele se entregou por você. Ele te amou a ponto da ira de Deus cair sobre ele. Sabe aquele Deus irado de Apocalipse? Esmagando no lagar os rebeldes, os ímpios, e a justiça de Deus vindo, Deus com sua vingança justa e santa e reta, aquele que tem olhos como chama de fogo, espada que sai da boca, pés como um latão reluzente. Ali está falando de um Cristo vindo em guerra, e a gente romantiza, né? Ali é guerra, vindo irado,
Sabe esse Deus? Cristo provou dessa ira sozinho, no meu e no seu lugar. A si mesmo se entregou. A si mesmo se entregou, se deu. Para você viver agora, para você, ou agora não vivo mais eu. Ele se entregou agora para você olhar só para suas coisas, ou agora não vivo mais eu. Eu estou respondendo à cruz de Cristo à altura, ou eu estou cuspindo na cruz de Cristo? E olhando como em algum momento Pedro olhou para si mesmo, o que vão pensar de mim, o que vão achar. Se entregou a si mesmo. Para quê? Para eu não viver mais para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. O justificado vive em novidade de vida, como Cristo agora vive nele. Por fim, não anulo a graça de Deus. Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça, a aceitação, a salvação é mediante a lei, é mediante ao meu esforço, é mediante o que eu faço, segue-se que morreu Cristo em vão. Se eu sou justificado, salvo, aceito, mediante a lei, a morte de Cristo é em vão. A morte de Cristo não valeu de absolutamente nada, porque eu consigo me salvar, eu consigo cumprir a lei, então a morte de Cristo é em vão. Mas não, se Cristo é a nossa redenção, então éramos cativos. Se Ele é o nosso pagamento, nós éramos devedores. Se Ele é a nossa expiação, nós éramos culpados. Se Ele é a nossa purificação, nós éramos imundos. Não tem como nós nos salvarmos por si próprio, mediante a lei, porque nós éramos devedores, pecadores, impuros, rebeldes. Mas o Santo de Deus se humilhou a ponto de se tornar um de nós, se fez pecado no madeiro e disse: eu estou pagando todas as suas dívidas, pecados do passado, pecados do futuro, tetelestai, está pago, eu te justifico pela minha expiação. Enquanto a lei diz, faça, a graça diz, está feito. Enquanto a lei diz, cumpra, a graça diz, cumpri. Nós somos salvos pela graça, pela graça, pela graça, pela graça, pela graça. E qual é o comportamento do salvo? É esse que Paulo diz: ele não vive mais para ele. Por isso que a doutrina da justificação pela fé não é uma base para viver de qualquer maneira. O justificado pela fé, salvo pela graça, não vive para si mesmo. Cristo vive nele. Cristo orava, o salvo ora. Cristo fazia boas obras, o justificado faz boas obras. Cristo tinha um relacionamento com Deus Pai, o salvo que agora Cristo vive nele tem um relacionamento com Deus Pai. Cristo veio para cumprir o avanço do reino de Deus, o salvo que Cristo vive nele está aqui para cumprir o reino de Deus. Ou seja, o salvo pela graça não é uma justificativa para viver como quer. Cristo vive nele, novidade de vida. Então Paulo está dando um exemplo que teve com Pedro. Paulo está alertando os cristãos da Galácia, dizendo para eles: confie na graça. Confie na graça. Confie na graça. Sabe os seus dias de fraqueza? Sabe os seus dias de dores? Sabe os seus dias que parece que você é um ímpio? Confie na graça. Confie na graça. Porque também não é o que a gente faz que a gente é salvo, mas também não é o que a gente deixa de fazer que a gente não é salvo. Confie na graça. Confie na graça. Nos seus dias de altos e baixos, confie na graça. Nos seus dias que você parece que quer chutar a barraca, sumir, desmoronar tudo, confie na graça.
Confie na graça. Confie na graça. Não caia da graça. Confie na graça. Confie nela. E vai vivendo para a glória de Deus. Confie na graça. Não pelas obras da lei, mas pela graça somente. Esse é o apelo do apóstolo aos Gálatas. Confie na graça de Deus. Esse é o apelo de Deus para nós. Confie no que eu fiz por você. Confie no que o meu filho fez por você. Creia. Creia. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Wesley.